Outras Palavras de hoje, tenho o prazer de receber o jornalista e escritor Laurentino Gomes, o autor do livro 1808 e também da obra 1822. Você falava agora há pouco que não é uma obra de esoterismo, não é uma obra de autoajuda, tampouco literatura barata, e faz sucesso. A que a gente pode atribuir esse sucesso, além do motivo que você já nos disse, que é o interesse da população em saber um pouco mais do Brasil que somos hoje, e isso tem relação com o passado. Será que a forma com que a história foi contada e mostrando alguns aspectos diferentes dos personagens também atraíram ainda mais o público? A minha contribuição ao estudo de história do Brasil é de linguagem. Ou seja, um jornalista ele tem uma missão importante que é servir de filtro entre a linguagem dos especialistas, dos pesquisadores acadêmicos, historiadores, médicos, psicólogos, economistas e um público mais amplo. Então é preciso ser muito acessível, muito didático na linguagem. E principalmente é preciso ter a capacidade de chamar a atenção das pessoas com instrumentos que a comunicação oferece. Então por isso que eu uso essa linguagem mais provocativa na capa dos meus livros, né? Como Uma Rainha Louca, Um Príncipe Medroso. Eu estou tentando capturar a atenção de um leitor mais leigo, que provavelmente não se interessaria por história do Brasil se eu usasse uma linguagem mais neutra. Mas essa linguagem não é só na capa do livro. Ela continua lá dentro também. Eu conto, por exemplo, eu procuro fazer uma mistura de elementos pitorescos e perfis de gente em carne e osso com um mergulho um pouco mais profundo. Então eu mostro que o Dom João, por exemplo, ele era um comedor de franguinhos, ele comia 2 franguinhos por dia, ele era muito tímido, ele tinha uma certa aversão ao banho, mas eu cito também que, segundo Oliveira Lima, ele foi o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira, porque antes da chegada do Dom João não existia a ideia de Brasil, o Brasil foi inventado com a chegada da corte. Então acho que está isso, é como a alta gastronomia, os ingredientes estão todos aí, tem cebolinha, tem alho, tem coentro sal, e tal, tem sal. Pimenta. O talento está em misturar esses ingredientes de uma forma que o prato fique saboroso. Isso também funciona na literatura. As palavras estão aí à disposição de qualquer escritor. Como você vai misturar as palavras de maneira que a sua história fique fascinante, aí é o que está no talento individual de cada escritor. E ouve só tudo o que o nosso convidado estudou para escrever essa obra 1808. 1808, tá certo, é resultado aí de 3 anos de pesquisa, durante os quais você leu e consultou quantos livros? Foram cerca de 180 fontes de referências, que são livros, teses de mestrado, de doutorado e outros documentos. E as viagens, porque teve muitas viagens também, né? Isso, então, além de consultar os livros, e às vezes você não precisa ler um livro inteiro, pode ser um capítulo, uma página, de um episódio específico. Eu também visito os locais em que as coisas aconteceram. Porque, curiosamente, tem muita informação lá, se você tiver um olhar atento. Então, por exemplo, você ia ao Museu do Ipiranga, em São Paulo, hoje, existe toda uma construção mitológica em cima da história do Brasil, lá da independência do Brasil, que está na arquitetura, está na distribuição dos espaços, está na iconografia, no quadro do Pedro Américo. Então, uma coisa é o acontecimento real e a outra é a forma como o Brasil construiu a sua visão mitológica a respeito daquele episódio e que está nos locais. Eu fui à Bahia ver a festa do 2 de julho, que é a maior comemoração da independência do Brasil, numa outra data. É o dia da expulsão dos portugueses de Salvador em 1823. E é uma festa incrível, mistura candomblé, mistura carnaval, desfile cívico. Então é sempre uma forma de você olhar como o Brasil de hoje interpreta o seu passado, observa o seu passado, valorizando ou esquecendo, que é o caso da Batalha do Genipapo, a maior batalha da Guerra da Independência, no Piauí, em 1823. Está tudo abandonado, você chega hoje lá, as tumbas estão abandonadas no meio do mato. Então a construção sobre a história ela ocorre tanto pela arquitetura, pela versão que se faz, mas também pelo esquecimento. É importante observar isso e contar nos livros. E aí, 1822, o seu trabalho mais recente, sua segunda publicação, segue essa mesma linha, esse mesmo estilo? Segue. O 1822 é como se fosse um segundo volume da obra anterior. Então eu conto os 13 anos seguintes. Eu primeiro começo mostrando que Brasil era esse, que o Dom João deixava para trás ao retornar a Lisboa em 1821, como foi o Grito de Ipiranga, que é bem diferente do que aparece no quadro do Pedro Américo,
Aí falo das cortes constituintes, de quem era o Dom Pedro, a Leopoldina, o José Bonifácio, a Constituinte de 1823, a Confederação do Equador, em Pernambuco, e vou caminhando até a morte do Dom Pedro em 1834, em Portugal, no mesmo quarto em que ele havia nascido 35 anos antes, um quarto chamado Dom Quixote, o que para mim é muito simbólico, porque esse é um personagem muito quixotesco da história de Brasil e de Portugal. Que bacana. Agora, de tudo isso que você pesquisou, 3 anos de pesquisa, cerca de 180 referências bibliográficas foram consultadas, as viagens, rápidas curiosidades, coisas que quando você descobriu realmente ficou impressionadíssimo. Tem curiosidades sobre os personagens, por exemplo, José Bonifácio de Andrade e Silva, ele é o artífice da independência, né, o patriarca, mas ele passa para a história como um sujeito muito sóbrio, muito circunspecto, e eu descobri que ele era muito mais interessante do que isso. Ele era bom de copo, boêmio, dançava em cima da mesa até de madrugada às vezes, usava um rabicho no cabelo em forma de rabo de cavalo, que ele escondia nas cerimônias oficiais. Olha só. Era um homem muito avançado para as ideias do seu tempo, então ele já defendia o fim do tráfico negreiro, da escravidão, a defesa do meio ambiente, educação para todos, reforma agrária com a taxação do latifúndio improdutivo. Isso em 1800 e alguma coisinha. 1822, 23, e até a transferência da capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. Olha só. Então ele era realmente um homem muito avançado. Tem o Dom Pedro, que me fascinou, um príncipe regente que é deixado no Brasil em 1821 com apenas 22 anos. E a responsabilidade de cuidar de um país 93 vezes maior que a metrópole. Em 1821 ele está assustado com as pressões da história, ele escreve uma carta ao pai, Dom João, em que ele fala: pai, por tudo de mais sagrado que há nesse mundo, me dispensa desse emprego, que ainda há de me matar. Então, é encantador você ver o herdeiro da coroa portuguesa pedindo dispensa do emprego. Mas ele logo se encanta, ele vira o imperador Pedro I, é um homem de vida pessoal muito conturbada, ele teve mais de 20 amantes conhecidas, 18 filhos, metade dos quais bastardos, namorou senhoras casadas, escravas, damas da corte, dançarinas e até uma freira. Olha só. A Ana Luísa Faleiro Tostes, do Convento da Esperança nos Açores. Tudo isso está no livro também? Está no livro. Que bacana. A gente aproveita aqui para registrar o nosso agradecimento à Feira do Livro de Passo Fundo e a toda a comissão organizadora que viabilizou a vinda de Laurentino Gomes à Feira do Livro de Passo Fundo e também a participação neste programa. É importante que as cidades do interior, como Passo Fundo, por mais que nós aqui, que a gente se sinta pelo fato de lermos muito, né, um pouco mais privilegiados, tenhamos o acesso e esse contato com o leitor, para o escritor, também é fundamental, né? A gente reclama que o brasileiro lê pouco e geralmente atribui isso a um problema de renda e de escolaridade, o que é verdade, mas eu acho que faltam também ambientes adequados para chamar a atenção do leitor para o mundo do livro. Eu acho que o Passo Fundo faz isso de forma exemplar, com as jornadas literárias, com as feiras, então é uma forma de chamar a atenção do leitor para o encantamento do livro, né? Pois é, você me disse que já tinha ouvido falar em Passo Fundo em função de toda essa movimentação literária que existe na cidade, em função da jornada de literatura, do maior índice de leitura do país, o que a gente fica muito exibido também, né? É engraçado, porque a imagem de Passo Fundo no ambiente literário é meio mítica, assim. Você vai no Nordeste e fala, você já foi a Passo Fundo? Olha lá, as pessoas leem mais livros do que no resto do Brasil. Os escritores sempre dizem isso aqui também. O seu próximo trabalho, depois de 1808 e 1822, o que vem pela frente? Eu vou fazer mais uma data só na capa, que é uma terceira data ícone para a construção do Brasil, que é 1889. O ano da proclamação da República. E deve sair quando? Daqui a 3 anos. Eu dependo da pesquisa. Claro, é uma pesquisa longa, extensa, a bibliografia é maior, tem mais fontes, né? Mas eu acredito que em 3 anos eu consiga publicar. Agora deixa eu aproveitar aqui uma curiosidade que nada tem a ver com literatura e sim com cultura. Você estava à procura de uma cuia antes de vir para a gravação de programa? Queria comprar uma cuia para tomar um chimarrão? Essa informação não chegou a você? Claro. É verdade. Você sabe que eu sou paranaense, então eu sou meio que vizinho do Rio Grande do Sul. Mas eu tenho um problema com o chimarrão, porque sempre entope a bomba. E aí me contaram de uma grande inovação tecnológica, que é uma bolsinha que você põe no pé da bomba,
e que impede a erva Consegue de... segurar um pouquinho? Então, eu tô louco atrás disso. A gente vai providenciar, viu? Obrigada ao Fábio pela informação. Laurentino, muitíssimo obrigado. Olha, um prazer lhe receber aqui e muito sucesso com seus livros. Então, muito obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Como sempre, tem poesia na despedida do Outras Palavras. Hoje tem José Saramago, que escreveu o seguinte, ouve só. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Até a próxima.